aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. Nós vamos conversar agora com o jornalista Aldo Neto. Inclusive, o Aldo, além de jornalista, tem grande conhecimento sobre o futebol, sobre o Santos Futebol Clube. Mas antes, bom dia, Aldo. Tudo bem com você? Bom dia, Douglas. Bom dia, Geraldo, toda a equipe da CBN, aos nossos ouvintes e telespectadores, né? Hoje a rádio também é vista. Exatamente, né? São várias plataformas. O Aldo, tá tendo um zoom aí de que o Neymar vai vir para o Santos, já acertou. Você sabe o que me preocupa? Quando as notícias elas surgem de várias fontes, menos do núcleo, ou seja, da diretoria, porque, a meu ver, se isso fosse fato, o presidente, junto com o CEO, chamariam a imprensa para uma coletiva, o Neymar junto, para anunciar. Eu não vi essa movimentação. Nós estamos na rádio que toca a notícia, né? Eu nem acho que isso é notícia, e vou te explicar por quê. Muito calmamente. Lógico. Qualquer clube do mundo quer contar com o Neymar. Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol. Então, ele está numa situação na Arábia que ele não está conseguindo, não foi inscrito no Campeonato Árabe. E lá o time dele joga o Campeonato Árabe e a Liga dos Campeões da Ásia. E vai jogar o Super Mundial que vai ter esse ano pela primeira vez da FIFA. O técnico é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não inscreveu ele. E foi claro essa semana. Falou, o Neymar não está em forma para jogar o outro campeonato. Eu tenho um limite de estrangeiro. Não está escrito, mas está escrito no outro campeonato que a gente disputa e pode ir no outro, ele vai jogar. Então, sabe? Aí fica todo dia, vem uma notícia, os caras publicam notícia e não tem uma aspas, não tem ninguém falando nada. Nada. Ontem surgiu uma notícia, primeiro no Diário do Peixe, depois, quando surge num lugar, as pessoas começam a copiar, a cavar, a trazer informação. Por quê? Porque o Neymar tem algo que ele traz, que é a audiência. Independente se ele jogar no Santos, se ele vier pro Jabaquara, o Jabaquara vai explodir de audiência, porque é o Neymar que vai trazer a audiência. Então, toda vez que se coloca esse assunto, que gera uma audiência, uma expectativa, porque o ser humano adora viver no sonho e odeia viver na sua realidade. A nossa realidade, de maneira geral, é péssima. Então você sempre sonha em estar melhor. E o torcedor do Santos sonha em estar melhor. E a última vez que o Santos esteve bem, esteve à altura do Santos, foi com o Neymar em campo. Então essa ilusão é criada, é rebatida, é alimentada. Ontem eu vi o CEO do Santos no campo, antes do jogo começar, garantir que não tinha nada sequer encaminhado. Não tem uma conversa certa, não tem nada com o Neymar. Se resolver lá, é claro que o Santos tem interesse. Lógico. O Santos, o Jabaquara, a Portuguesa Santista, o Juventude Nova Sintra, todos os clubes têm, se ele tiver disposto a jogar. Na realidade, ele não tem fato concreto. E a semana passada, o Neymar deu uma entrevista para o Romário, e o Romário perguntou sobre isso na estreia da TV dele, e ele foi claro, o Flamengo ou o Santos, a razão e a emoção, mas não tem proposta nenhuma, não tem nada. Mas seu pai vai comprar o Santos? Isso. Não tem também essa conversa, mas se ele comprar, você vem, venho. Então fica essas especulações, esse papo furado. A internet virou papo furado das coisas não concretas. Você jogaria no lugar do Rivaldo em 2002? Não jogaria, porque em 2002, que o Neymar tinha 10 anos, não podia jogar na seleção brasileira. Sabe? Aí ficam alimentando, aí o cara se dói, aí não sei o quê, aí o povo adora fofoca, adora a vida alheia. A vida alheia é muito melhor que a sua. Então, fica vivendo nisso e querendo ir. O torcedor quer viver o sonho, não quer viver a realidade. A nossa realidade é Soteldo, Guilherme no Santos. Não, Brazão é sem o Lucas Braga. Essas dragas, aí não. Você imagina, nossa, eu imagino. Eu imagino hoje dormir com a Gisele Bündchen.
Será que ela aceita? Sabe? É cansativo e é triste, Douglas, é triste. Eu e você, que somos jornalistas formados com alguns anos de janela, ver que a nossa profissão, e que tem colegas que praticam isso, não tem mais compromisso com a realidade, tem compromisso com a audiência. O que a audiência quer que a gente fale? Vamos falar de Neymar. Então vamos ficar aqui essa hora inteira falando de Neymar, que dá pra gente falar, inventar história, conta a história do passado. Será que o Neymar jogaria na Copa de 1930? Não sei, talvez não. A gente fica aqui 2 horas falando, mas o concreto não é notícia. É papo furado, é papo de botequim. Então as pessoas estão confundindo notícia com sonho e com papo de botequim. E isso está afetando a população de uma forma que me preocupa. Me preocupa muito. Você está correto na sua análise. Eu fiz questão, a nossa produção fez questão até de convidá-lo, não só por esse tema, mas como você vive o Santos de uma forma muito mais efetiva, né? Você poderia nos trazer e nos dar detalhes sobre esse assunto, então, que não é novo. O detalhe é, ele foi requentado. TV do jogo, o CEO disse que não tem nada. O presidente Marcelo Teixeira conversou com vários jornalistas, disse que não tem nada. Eu procurei 3 fontes que eu tenho no Santos, que disseram que não tem nada. Então não tem nada. Mas o Diário do Peixe disse, o UOL disse, o entrevistador do CEO, depois que ele saiu, disse. Cada um fala o que quer. Essa história que o Neymar está voltando já tem meses. E ele nunca chega. Uma hora ele pode chegar. Aí o cara que falou há 30 anos atrás, eu avisei. Né, ele gente? já foi em Praia Grande no Instituto, mas não veio aqui na Vila, né? Vamos viver a realidade. A realidade é triste, é dura e o sonho é muito bom. Quem não sonha naqueles momentos, como diz aquela música do Capital Inicial, né? Aqueles momentos. O que você faz quando ninguém não está vendo, né? Todo mundo sonha. Agora, estão mostrando para todo mundo o sonho e as pessoas estão entrando no ciclo que acham que é a realidade. Não é a realidade. Você também faz um outro alerta. A gente conversava com o Joaquim Fernandes, que também é seu amigo, e a gente vê que as pessoas elas se pautam muito pelas redes sociais. Eu vi uma foto, por exemplo, não precisa nem falar, né? Mas eu vi uma foto, por exemplo, em que o Donald Trump estava no aeroporto e ele recepcionou a Michelle Bolsonaro. Porque isso hoje dá para você fazer uma montagem, uma inteligência artificial, nada contra, mas... Não sei, de repente até recepcionou, mas precisa checar, né? Nós checamos, pesquisamos e não encontramos nada nesse sentido. Então, isso causa uma grande preocupação quando você dá uma notícia e essa notícia ela não é verossímil, ela não tem uma fonte segura. E nos preocupa, porque a gente está falando do Neymar, que é uma figura conhecida mundialmente, do Santos Futebol Clube, que é um time também conhecido internacionalmente, e acaba gerando uma expectativa muito frustrante. Sim. Quando a gente não tem a realidade dos fatos. E hoje está fácil, né, Douglas? Qualquer um liga uma câmera, qualquer um tem câmera, fica falando, aí põe, vamos votar quem está assistindo, aí qualquer um dá uma informação errada, o cara põe no ar e fala, o fulano está dizendo. Aí fica 2 horas comentando o comentário do comentário e que não é fato. Então acho que a gente precisa ter um pouco de mais pé no chão e encarar a realidade como ela é. Peças para encaixar. Primeiro o escalão de Santos ainda está incompleto. CT Santos definirá o novo presidente quarta-feira, agora, dia 22. Passadas 3 semanas da segunda gestão do prefeito Rogério Santos e alguns cargos de primeiro escalão ainda não foram preenchidos. A CT Santos é um exemplo. Terá um processo interno nesta quarta, dia 22, para a escolha do novo presidente. Algumas secretarias ainda não possuem secretários adjuntos. Nos bastidores políticos, a conversa é que existem muitas pessoas que apoiaram o grupo vencedor para poucas vagas. E as negociações continuam quentes. Alguns candidatos a vereador de boa votação, mas que não foram eleitos, já estão nomeados em cargos. Um deles é o advogado Gabriel Miceli, do PSB, ex-diretor técnico da Fundação Parque Tecnológico de Santos. Ele assumiu o cargo de assessor 1 do gabinete do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Glaucus Farinello.
Quem também aceitou o convite para atuar na gestão municipal foi o administrador de empresas André Marins, que se candidatou ao Legislativo pela primeira vez no ano passado e usou o nome de André Marins Tapa-Buracos, ficando como quarto suplente do Progressistas. Na prefeitura, atuará como coordenador 2 da Coordenadoria de Paisagismo ligada à Secretaria das Prefeituras Regionais, Aldo. Acho natural que as pessoas que apoiaram o governo sejam colocadas em cargos. Os dois citados aí eu conheço bem. O advogado Gabriel Miceli é um militante digital e do meio ambiente. Eu acho que ele está muito bem colocado, que é uma área que ele gosta e que ele atua. E o André Marins é uma novidade que surgiu aí nas redes sociais aí um ano antes da última eleição, que se notabilizou por tampar buracos na cidade. Talvez ali na área de paisagismo ele possa contribuir com isso, com a imagem da cidade, com a manutenção da cidade. Eu não me espanto. Aí, quanto à falta de cargos, é normal. Nunca tem espaço. O poder público é enxuto, né, Douglas? Não dá para querer resolver tudo. Então, é óbvio que vai ter gente que vai se sentir a pé e vai ter gente que tem que ficar a pé. E faz parte do jogo do governo. Agora, eu tenho gostado muito dessa engenharia que o Rogério Santos tem feito. Tem colocado pessoas interessantes em cargos interessantes, independente até da formação. Vou dar um exemplo claro. O secretário de Saúde, Fábio Lopes, eu conheço muito bem, trabalha há muitos anos na política, já assessorou diversos políticos, Roberto Freire, o Rogério Barreto São Vicente, Davi Zaia, o Márcio Caio França, foi secretário do Peru Governo, foi secretário de São Sebastião. É um cara de gestão muito bom e que eu acho que pode dar um caminho para a saúde. E ele chamou para a secretária adjunta dele a Paula Covas, que é uma psicóloga, não é uma médica, e trabalhou muitos anos aqui na Coordenadoria Regional de Saúde da Baixada Santista. Então, e acho que o que secretário precisa gerir. O secretário de saúde não precisa saber atender um paciente. Não é função do secretário de saúde. O secretário de saúde tem que garantir que o médico que vai atender o paciente, que tem a informação, tenha todo o amparato técnico, físico, o aparelho necessário para prover a saúde para a população. Então, eu achei acertado nesse sentido. Achei a maioria. O Zé Serra chegou a ser ministro da Saúde, né? Sim, foi considerado um dos melhores. Foi o José Serra que criou aí o genérico, que baixou pra caramba o valor dos remédios. Talvez estivéssemos todos mortos se o José Serra não fosse secretário de saúde, porque ninguém ia conseguir comprar remédio nesse país. Né? É ministro de saúde, né? Ninguém ia conseguir comprar remédio nesse país. Então, mas qual era a diferença? Quem que o Zé Serra nessa época tinha do lado? O ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano, que era do PT, o Zé Serra era do PSDB, que era médico formado. Médico sanitarista. E o Zé Serra era gestor e tinha 2 ouvidos. Tem que ouvir quem entrega o serviço na ponta, que são os médicos. Mas não precisa ser o médico que vai gerir. Esse exemplo da saúde vale para vários outros, inclusive para comunicação, que tem muito coleguinha aí. Não é um jornalista, como se precisasse ser jornalista para ser secretário de comunicação. Você precisa ser gestor. E acho que a Célia fez um excelente trabalho aí no turismo, na gestão da economia criativa, trouxe a Unicef para cá e acho que ela vai conseguir dar um dinamismo na comunicação da prefeitura, que realmente na última gestão estava meio abandonada, e a gente está na expectativa que melhor. Ele já tem melhorado, já tem feito algumas coisas aí que eu estou achando de muita qualidade. Então, faz parte. Vai ter ex-vereador que não se reelegeu sem cargo, vai ter candidato bem votado sem cargo, mas aí isso é da política, né, Douglas? Quem vive a política sabe que é do jogo, e o que importa é a população estar bem servida.
Eu não sei como é que vai ficar a presidência da CET. Eu ia chegar nesse tema. Mas eu, se fosse o prefeito Rogério Santos, não sou, portanto, eu não posso intimá-lo a fazer isso, eu não mudaria o presidente da CET. Por mais que o nosso querido doutor Cássio Silva Gonçalves está aí há 90 anos, quase 30 anos, mais de 30 anos no serviço público, em cargos desse tipo, mas ele, para mim, desde que a CET foi criada no fim do governo Davi Capistrano, ele é o melhor presidente da CET. Ele arrumou o trânsito no Canal 2, arrumou o trânsito, proibiu estacionar no Canal 3 nas horas de pico. É. E quem vive em Santos sabe a força política do Canal 13. E detalhe, ele mora por ali. Então, alguém que tem o conhecimento da cidade, tem o enfrentamento. Eu não abriria a mão de poder contar com um quadro técnico desses. E entendo a população que fica, o cara tá lá há 40 anos, o cara tá lá, vamos mudar, mas nem sempre toda mudança é positiva. Eu não sei como vai ficar, eu espero só que a CT, como bem disse a nota, vai ter uma eleição interna, porque é uma empresa de economia mista, Perfeito. não é o prefeito não pega a caneta e decide, né? Tem acionistas, tem outras coisas, mas eu espero que seja feita uma boa escolha. Quando você fala do Antônio Carlos Silva Gonçalves, do Fifi, você me dá a oportunidade até de provocar com os amigos da CBN as muitas críticas que ele sempre recebeu com relação ao trânsito de Santos, que tem um índice muito alto de carro por habitante. E a gente está vendo o crescimento vertical dos prédios e, por consequência, esses carros precisam circular. Esse é o ponto 1. Mas em nenhum momento ele fugiu de uma discussão. Em nenhum momento ele deixou de explicar. Não. E tem algo emblemático que ele fala, que as pessoas reclamavam, que lá na ponta da praia não tinha lugar, com a nova ponta da praia, para o pessoal atravessar para pegar as barquinhas. Aí ele falou, não, um pouco mais ali ao lado, tem uma faixa de segurança, tem, tipo, tirando o trânsito da avenida, ali do lado onde que tem a saída daqueles ônibus para São Paulo, né? Mas as pessoas querem o quê? Atravessar ali em frente, onde tem o Banco do Brasil, por exemplo. E ali é perigoso, não tem que cortar, colocar até gradil. Hoje, a gente tem que ter um consciência. Certa vez, eu com outro colega jornalista, a gente fez uma pesquisa dos piores cargos de Santos. E chegamos à conclusão dos 5 piores. Você sabe qual é o pior cargo de Santos, assim, da cidade de Santos, não precisa ser do poder público? O presidente da CT. Técnico do Santos. O segundo? Não sei. Presidente do Santos. O terceiro? Presidente da CT. O quarto? Secretário de Saúde. E o quinto? Prefeito. Esses são os 5 piores cargos da cidade de Santos. E o trânsito vai sempre ter reclamação, que precisa buscar o ajeitamento. Só tem uma maneira de resolver o trânsito hoje, que tem um problema sério, que é o Uber. Fora a cultura do Santista, que quer ir na padaria na esquina de carro, tem o Uber, que os Ubers todos que da Baixada Santista toda vêm trabalhar em Santos e aumenta muito nossos veículos circulando na cidade. É a solução da tarifa zero e eu acho que essa solução não devia ser Santos, Baixada toda. E acho que os governos precisam conversar sobre isso, porque é a única maneira de a gente diminuir carro, melhorar a qualidade de vida e prestar um serviço melhor na mobilidade regional como um todo. Eu não vejo outra saída. Não vejo mesmo. Você está correto, Aldo? Quem manda um abraço para você também é o doutor Arnaldo Haddad. Eu vi ele aqui semana passada, grande amigo. Ele está te mandando um abraço. Aliás, a equipe eu tive um contratempo no começo desse ano e acabei ficando cerca de 15 dias na Santa Casa de Santos e fui operado pela equipe da cirurgia geral lá do doutor Cirineu, que eu acho que o doutor Arnaldo conhece bem, trabalhou com ele lá e vi excelente. Já estou quase 100%. O serviço médico em Santos é sempre muito bom, ao contrário do que muita gente pensa. O que eu acho estranho também é que às vezes as pessoas elas criticam quando elas não conhecem, não utilizam determinado sistema. Eu, por exemplo, digo, a gente tem que chamar o repórter CBN só para concluir, eu sempre, quando posso, eu vou trabalhar de ônibus. Nós estamos aqui na Pedro Lessa com a CBN, mas eu tenho uma outra atividade, que é um outro programa de TV, que a gente tem um estúdio que fica lá no Valongo. Eu pego o 154 com ar,
ar-condicionado, eu desço na porta do estúdio, onde a gente tem o estúdio. Então, só para ter uma ideia, ou seja, a gente critica, a condução, você utiliza. Não, de vez em quando. Então, passe a usar. O trânsito de Santos também é o seguinte, eu vejo muitos motoristas desrespeitarem a sinalização. Foi até engraçado, no sábado a gente parou no semáforo, à minha direita tinha uma viatura e à minha esquerda estava estacionado no sinal fechado, porque o sinal fechou. Sabe o que parou na minha frente, o Aldo? 3 motoboys com as suas bags e tudo mais. Aí eu falei assim, tá vendo, filha? Minha filha está no carro, eu falei assim, por que eles não passam o sinal vermelho? Porque tem uma viatura do lado. Porque o que eu mais vejo são esses motoboys ultrapassarem o semáforo em alta velocidade, às vezes. Querem fazer a entrega logo para pegar a outra. E a vida deles fica onde? O que importa é o dinheiro no bolso. Tá. Vamos para o repórter CBN. Na sequência, a gente vai continuar conversando com o Aldo Neto, jornalista. E você pode interagir no 3272-3163. CBN Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. 10 horas e 36 minutos, estamos conversando com o jornalista Aldo Neto, no Jornal da CBN. Já tem reajuste, hein? Mal saiu do papel, o novo túnel Santos-Guarujá tem reajuste com a FIP de 14,3%. Karina. A Companhia Paulista de Parcerias, vinculada ao governo do estado, reajustou em 14,3% o contrato firmado em 2023 com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que está prestando serviços técnicos especializados de consultoria para apoio na estruturação do projeto do túnel imerso Santos-Guarujá. O valor inicial de 15,190 milhões de reais subiu para 17,366 milhões. A matéria é da coluna do jornalista Sandro Tadeu e, em resposta, a CPP informou que o contrato, que tem validade de 30 meses, precisou ser modificado por causa do acréscimo no escopo dos estudos socioambientais relacionados à obra. Houve a necessidade de contratação de serviços complementares solicitados pelos órgãos ambientais no processo de emissão da licença prévia do empreendimento. Bom, Aldo, você tem informação disso? Porque esse reajuste foi com relação à Companhia Paulista de Parcerias, né, um contrato firmado, isso em 2023, com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que está até o momento prestando serviços técnicos especializados em consultoria para apoio na estruturação do projeto. Olha, Douglas, tem que fazer o projeto para o túnel sair, né? Se precisa desse outro estudo, precisa fazer um acréscimo, ok. O que importa é, o que fico feliz é que está andando, né? Então, se estão gastando dinheiro do Estado, é que o projeto realmente está andando. Porque a primeira coisa que eu vi gastar dinheiro foi festa, atrás do presidente, põe o governador, agora vai sair. Foi no aniversário do Porto, né? Mas efetivamente a gente ainda não viu nada. Eu quero assistir, eu vou acreditar que vai ter túnel quando assistir a primeira pasada. Porque essa festa foi adiada, a primeira tinha uma data. Foi. Aí foi adiada e depois aconteceu. Até brinquei. Eu falei que se eu fosse o presidente, eu adiava até ter a data da primeira pasada. Aí vinha o presidente, o governador, finca a paca, não pisa, não vai para baixo. Estamos abrindo o buraco do túnel. Porque de resto a gente não acredita, né, Douglas? Só quando realmente começar. Mas a gente sabe que precisa fazer estudo. Se estão gastando dinheiro com estudo, eu não vejo assim grandes problemas, tal. Faz parte. Você sabe... Senão não vai ter túnel, não dá para pegar a pá e ir lá e abrir tem um estudo direito, né? Eu concordo. Mas a gente até comentava aqui com o Joaquim Fernandes, o que falta muito, até dos
os poderes fiscalizadores, aí eu coloco o executivo e também o legislativo, a gente sempre vê essas notas, ouve falar de estudo, ouve falar de projeto, mas a gente nunca vê de fato e não encontra ninguém responsável para falar. Por que eu digo isso, Aldo? Por exemplo, a gente tem uma dificuldade de falar com um representante da MTU, porque a última nota que eles deram é que as obras terminariam Do VLT. em outubro. Nós estamos em janeiro e não se sabe quando de fato Não tem nem vai previsão efetiva efetiva não de tem quando o VLT previsão. vai estar E se circulando. você anda na cidade como eu, sabe Eu que só tem espero. trechos que ainda estão em obras. Que precisaram ser refeitas por questão de segurança. Eu só espero que o governador Tarcísio de Freitas, que tem uma aprovação estratosférica aqui em Santos, eu tenho dificuldade em enxergar essa aprovação, cumpra a ameaça que ele fez à empresa que faz a obra, que ele fez dentro do Palácio José Bonifácio aqui da Prefeitura de Santos, que é proibir essa empresa de tecer novos contratos com o serviço público, que ele tem esse poder. Ele falou que se não entregasse em outubro, Verdade. ia fazer. Tem várias testemunhas que comprovaram isso. Então, eu só espero isso. Agora, espero que acabe logo, né? Porque não tem... A gente precisa avançar com o VLT. Precisa chegar em Cubatão, precisa chegar na Praia Grande, no litoral sul, até no litoral norte, chegar em Betioga, e aí nós vamos integrar de fato a região pelo VLT. Aí nós vamos prestar serviço de mobilidade, porque hoje o serviço de mobilidade nos ônibus, você vê como a gente está atrasado, Douglas. Se não é a deputada estadual Solange Freitas, não ia ter ar-condicionado nos ônibus intermunicipais aqui Mínimo para na quem região. paga uma passagem e viaja de uma cidade para outra. E quem, pô, eu não costumo pegar, já peguei muito, mas não costumo mais pegar ônibus intermunicipal, mas quando vou correr na praia, no calçadão, a gente observa, eu costumo ir nos horários assim de manhã cedo, ou final de tarde, você pega o horário de pico, né? É praticamente transporte de gado. Você entra no ônibus e você tenta sair pela outra porta, senão você sai pela janela. E sem ar-condicionado. Se não ela brigar, peitar o governador, encher o saco literalmente, não ia ter. Aí você vê como é o atraso de mobilidade. Então, eu espero só que o governador cumpra essa promessa de proibir essa empresa aí de firmar novos contratos, porque eles não cumprem prazo, não cumprem nada, né? Censo diferente. Santos poderá ter censo de população negra ainda este ano. Este ano, a Prefeitura de Santos deverá ter em mãos um censo da população negra da cidade. A informação consta na resposta dada ao vereador Chico Nogueira, que recentemente cobrou a gestão pública. Em 13 de maio de 2022, por intermédio da lei, o Fundo Municipal da Igualdade Racial e Combate ao Racismo de Santos não recebeu um centavo sequer. O censo deverá ser realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que possui o campus Baixada Santista na cidade. No requerimento que gerou a informação, Nogueira quis saber quando será feita a captação de recursos, porque a lei ainda não atende ao seu propósito, mesmo após 2 anos de sua promulgação, e se existe alguma ação no sentido de captar recursos dos governos federal, estadual e de empresas privadas. Nogueira pediu ainda ciência do ocorrido à Coordenadoria de Promoção à Igualdade Racial e à Secretaria da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. O que você acha desse censo para a população negra, Aldo? Achei importante a gente saber quantos negros tem na cidade, mas eu queria até dar uma sugestão para o vereador Chico Nogueira, o Chico do Setaporte, que é bastante atuante, que é o vereador do PT, que ele poderia cobrar, já que ele quer que esse censo aí seja feito pela Unifesp, que é importantíssimo, né? Nossa universidade pública aqui da região, que ele aproveite a sua influência dentro do partido, já que ele preside também o PT em Santos, e cobre o Ministério da Educação e dá uma estrutura para a Unifesp decente, porque não tem segurança, os professores ficam sem receber, greve toda hora, os alunos têm dificuldade, elevador que quebra,
Aí a Unifesp lá, infelizmente, enfrenta esses problemas de manutenção. Então é muito fácil abrir uma universidade, é difícil você mantê-la. Então eu queria pedir para o nosso vereador, que eu gosto muito, é muito atuante, que ele aproveite a sua influência no partido e ajude a Unifesp a resolver essas questões que mudam literalmente a vida e o funcionamento da universidade, que aí vão conseguir fazer isso mais fácil. E acho que a prefeitura deveria atender o vereador, porque acho que o censo dos negros é importante, porque nós realmente vivemos numa sociedade ainda racista, infelizmente. O que a nota diz também que é interessante é a participação da Secretaria da Mulher, que tem aí a cidadania, a diversidade e direitos humanos, né? Porque o racismo está alocado nessa secretaria aí, que é a antiga Secretaria de Cidadania. Colocaram a mulher na frente porque está na moda a questão da mulher, que também é importantíssimo. A secretária Nina, né? Nina Barbosa. Também foi uma excelente escolha do prefeito Rogério, que é uma jornalista atuante, vive a cidade, conhece as pessoas, e acho que ela pode desenvolver um excelente trabalho aí nessa pasta. Recorde ainda com baixa qualidade. 8 cruzeiros passam nesta semana no Porto de Santos. Lembrando que nós estamos na temporada, né, Karina? 3 são da bandeira MSC, 3 da Royal Caribbean e 2 da Costa Cruzeiros. Alguns realizarão cruzeiros curtos de 3 noites e outros com duração de 1 semana. A temporada 2024-2025 promete quebrar todos os recordes em números de passageiros e de paradas dos navios em Santos. O fato negativo é o aumento de reclamações nas atividades de embarque e desembarque no Concais. Os passageiros precisam dobrar a paciência para espera. Falta de estrutura como cadeiras e mesas, mobilidade de transporte de táxis e carros por aplicativos. Apesar do maior número de navios e operadoras, poucas mudanças estruturais foram feitas para dar mais conforto aos passageiros em Santos. O que eu não sei se isso demanda um tempo, Aldo, é que acho que a gente deveria cooptar um pouco mais esses turistas que embarcam para os cruzeiros. Óbvio que a gente vai demandar aí alguns anos até que o Concais seja transferido da onde ele está hoje, do Macuco, para o Valongo. Se acontecer, né? A gente está na fé que o trabalho do deputado Paulo Alexandre junto com o ministro Silvio Costa saia do papel, né? Agora, vamos abrir, então, uma pausa nessa discussão. Por que você acha que não vai sair? Ao mesmo tempo, você acredita que a reunião ministerial possa mudar alguns nomes, isso atrapalhar? Também, mas não é que eu acredito. Acho difícil, mas... E a única coisa que eu aprendi na minha vida, vendo a política recente regional, é que você não pode duvidar do Paulo Alexandre. Ele está se empenhando bastante nessa mudança. Tem autorização, inclusive, para isso. O Concais tem um contrato de 40 e poucos anos para mexer na ANTAC. É uma manobra muito complicada. Se ele conseguir tirar isso do papel, entendeu? Eu acho legal. Mas o grande problema do Concais hoje, o ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de navio. Eu achei, e já tinha feito outros anos, eu achei que lá, quando você chega no terminal, a coisa flui, a coisa anda rápida. O problema é chegar no terminal. Você passa por linha férrea, o táxi não entra, o Uber não sei o quê. E aquele cheiro? E é isso que é o maior problema. Mas o cheiro é de menos, Douglas, é cheiro do porto. Sabe por quê? A gente, infelizmente... No Valongo não tem esse cheiro. Mas infelizmente a gente precisa melhorar muito a cultura do turismo receptivo aqui na região. A gente não consegue segurar o pessoal que vem de fora para o navio para ficar aqui, ou que está de passagem, descer aqui, passear muito pouco comparado ao Rio de Janeiro, a Ilhabela, aos outros pontos aí do turismo de navio, é muito pouco. A gente precisa trabalhar melhor, se empenhar melhor e talvez buscar algum atrativo
mais efetivo para segurar as pessoas aqui. Eu não consigo enxergar, nós estamos aí há bastante tempo nesse mercado, e eu não consigo enxergar isso, e acho que a gente precisa, essa discussão que a gente precisa fazer na cidade, entendeu? E não acho que a transferência para o Valongo, já falei isso até para o próprio deputado Paulo Alexandre, seja 100% vantajosa, porque você está colado na estrada. Você chega e vai direto para o navio. Então, aí ele ainda quer a obra do aeroporto Guarujá está saindo do papel. Lá já deram a pasada. O aeródromo. Aí ele quer que a pessoa desça de um avião lá, tem esse projeto, entre uma lancha, numa catraia, num serviço e vá até o Valongo lá e embarque no navio. Então essa pessoa não vai circular no Guarujá, não vai circular em Santos, não vai... A chance dela exercer seu poder econômico no nosso comércio, conhecer as coisas aqui, é menor. Então, eu tenho dificuldade de chegar a esse trabalho de turismo receptivo, de fazer o turismo realmente virar uma mola econômica efetiva da cidade. Bom, independente dessa inovação ou da possibilidade da transferência do terminal do Macuco para o Valongo, eu acho que tudo isso envolve um projeto turístico independente, ou seja, o aeroporto é mais do que importante, entendeu? Mas aí você precisa vender a sua região. E você não vai vender só para quem está aqui, você tem que participar de feiras que ocorrem no Brasil, até fora do Brasil, vender a nossa Baixada Santista, nosso litoral de São Paulo. Perfeito. Entendeu? Eu me lembro, acho que foi o Alexandre Nunes, se não me engano, um dos muitos eventos que ele teve de turismo, ele falou, Douglas, eu estava lá numa feira, acho que era no Espírito Santo, se não me engano, ele falou assim, o pessoal não sabia que São Paulo tinha praia, que é o litoral de São Paulo. Não sabia. Então, poxa, você precisa primeiro vender a região, né? É isso que eu julgo importante. Olha, tem uma pergunta que acaba de chegar aqui, da Renata Ribeiro, do Gonzaga. Fui embarcar no Costa Favolosa e o atracadouro, em nome do Concas, nos colocaram num ônibus da Piracicabana, aqui não estou entendendo a letra aqui direitinho, com um calor de 40 graus. O ônibus não tinha ar-condicionado. É um erro. Caramba! Um erro muito grave. Principalmente quando junta muitos navios, tem esse tipo de problema no serviço do Concas. Conta salgada. Moradores de conjunto habitacional no Morro da Nova Sintra reclamam de valor do IPTU de 2025. Moradores do conjunto habitacional R2, no Morro da Nova Sintra, em Santos, mostraram descontentamento com os valores cobrados no IPTU relativos aos imóveis entregues em junho do ano passado. A alegação é que as parcelas cobradas, de mais de R$ 150 cada uma, são pesadas para os proprietários dos apartamentos, muitos de baixa renda e oriundos de regiões de vulnerabilidade social. A prefeitura, por sua vez, nega que haja incorreção na cobrança. Para a CBN Santos, o porteiro desempregado Marcos Cristiano da Paz Martins, de 42 anos, afirmou que a maior parte dos moradores do conjunto é inscrita no programa Bolsa Família do governo federal e que o IPTU veio no valor de R$ 2.009, com parcelas de R$ 174. Segundo Marcos, o preço é incompatível comparando com outros prédios da CDHU na mesma região, com parcelas do IPTU em torno de R$ 50. Eu, sinceramente, não tinha ouvido a reclamação dos moradores do conjunto habitacional no Morro da Nova Sintra, que a gente costuma falar que é a cidade alta, né? E eu vi, sim, muita gente reclamar com relação ao aumento do IPTU em São Vicente. Mas vamos por partes. Você ficou sabendo dessa reclamação do IPTU lá do Morro da Nova Sintra? Tem estudos que nós estamos hoje no dia mais triste do ano. É quando as pessoas
vem o que gastaram no final do ano e as contas têm para pagar. Porque chega janeiro, IPVA, IPTU, não sei o que, sempre tem reajuste. É natural ter e assusta. Então, essa reclamação não me surpreende. Só acho que precisa ver se o serviço lá tá bom. E eu acredito que esteja bom. Afinal de contas, o prefeito Rogério Santos foi reeleito com uma votação estratosférica nos morros, né? E quer ter serviço bom, tem que pagar. Faz parte do jogo, né? Você falou uma coisa que é interessantíssima. Isso me traz uma entrevista um tempo atrás com Clermont Silveira Castor, ex-prefeito de Cubatão. E na época estava naquele projeto de remover as famílias de área de risco lá nos bairros Cota e construir aquele conjunto habitacional Rubens Lara, no Jardim Casqueiro. E aí ele estava entrevistando, conversando com ele, aí ele foi lá, visitou o lugar, tinha uma senhora, poxa, que bom, agora a senhora está num apartamento, tem um endereço próprio, um quarto, está feliz? E ele, prefeito à época, perguntou para essa moradora que estava numa área de risco. Mais ou menos, né? Aqui não dá para cuidar da minha galinha, das minhas galinhas, dos meus porcos, entendeu? Tem que pagar água, tem que pagar luz. Lá estava melhor. Ele riu e não soube o que responder. E eu me lembro, em cima do que você está falando, mais ou menos, poxa, a população quer o quê? Se você paga por um local, por uma melhoria, isso tem um preço. Óbvio que não pode ter um preço abusivo. Por isso que acredito que a população deva participar mais dessas discussões que passam pela Câmara. Sim, mas a gente tem que entender, infelizmente, que hoje a gente convive em sociedade, né? E, infelizmente, a gente não vive em sociedade, a gente sobrevive em sociedade. Poucos são os afortunados que conseguem pagar suas contas de dia e sobreviver com os recursos do seu labor, do seu exercício profissional. Parcos recursos, né? Então, o choro sempre faz parte, e eu acho que tem que ter. Quem não chora não mama, já dizia... Tem uma música, né? A marchinha de carnaval. E faz parte. Agora, enquanto a gente não discutir essa questão da remuneração profissional das pessoas, da divisão de renda das pessoas, a gente vai sempre encarar esse tipo de problema que o doutor Clermont encarou lá em Cubatão e que está tendo agora lá no Morro da Nova Sintra. Aldo, estamos quase chegando no final aqui da sua participação no Jornal da CBN. Nós temos aí dois fatos importantes. Um deles é a posse do Donald Trump, né? Grande festa aí com grandes figuras conhecidas mundialmente. E também temos uma reunião que está em curso nesse momento lá em Brasília, onde alguns nomes sairão do governo, ou seja, uma reforma ministerial. Vamos começar pelo Donald Trump. O que você vê a posse dele? O que você espera? Olha, para mim, é o presidente dos Estados Unidos. O que me preocupa é a postura dele, que ele nem assumiu, já quer tomar território dos outros países, já quer tomar o México, quer tomar a Groenlândia, apresenta. Acho que é um tipo de postura que causa medo em todo mundo e eu espero que ele reveja esse tipo de discurso e ação, porque não acrescenta, ele não precisa desse tipo de dor de cabeça lá, e nem creio que seja vontade da maioria do povo americano que o elegeu. E com relação à reforma ministerial? Acho que é lamentar, porque nesse país, enquanto a gente não fazer uma reforma política, nós vamos ficar acomodando deputado, senador em ministério e secretaria sem necessidade. Ou a gente muda, proíbe esse tipo de coisa, tira o mandato desses caras se eles forem assumir cargo, ou toda hora o presidente, o governador vai ter que mexer, em vez de colocar o secretário capaz, capacitado para tocar a sua pasta, vai colocar o deputado fazendo conta dos votos, seja na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional. E o que nós vamos ter é o nosso senador Rodrigo, presidente do Senado, sendo acomodado, e o nosso
presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, Arthur. também vai acabar acomodado. E como já está pré-anunciado há meses. É. Infelizmente, esse é o Brasil que a gente vive. Enquanto a gente não fazer a reforma política séria e com um sistema eleitoral, inclusive, nós vamos conviver com esse acomodograma, e as pessoas, inclusive colegas jornalistas, acham que é natural. Ah, natural, precisa. Eu discordo totalmente. Os partidos como o PSD e União Brasil querem mais espaço no governo federal, e o sonho de consumo do Progressistas é ter a pasta da saúde. É de todo mundo, né? Onde está o dinheiro? Bom, vamos aguardar as novidades e verificar se essas mudanças de fato ocorrerão. Aldo Neto, jornalista, um abraço para você, Aldo. Obrigado pela participação. Um abraço, Douglas, Geraldo, a todos os nossos ouvintes da CBN. Repórter CBN.